Seno, cosseno ou tangente? Você fica confuso em qual utilizar quando vai resolver os seus exercícios? Então vem ver que eu fiz um resumão para você aprender rapidão qual é que você utiliza em cada caso. Então veja que eu tenho aqui triângulos que são retângulos. Observe bem que seno, cosseno e tangente nós calculamos em triângulo retângulo, ok? Ah, Giz, mas eu não lembro o que é seno, cosseno ou tangente. Então peraí que nós vamos relembrar. O seno é a medida obtida pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Razão entre cateto oposto e hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Calma lá, não faz cara feia que eu vou explicar o que é cada um, onde que se localiza cada um. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, a famosa coca. Muito bem. E agora, como que eu localizo cada um desses aqui num triângulo? Então, se você tem um triângulo retângulo, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui, vou colocar um ângulo de visão qualquer aqui, um ângulo beta, certo? Agora, observe. Quando eu tenho um triângulo retângulo, o maior lado do triângulo, ele é o que está de frente para o ângulo reto. E ele é a hipotenusa. Então, já pode começar os exercícios localizando onde é que está a hipotenusa. Sempre de frente para o ângulo de 90 graus. Muito bem. Agora, o lado que está de frente para o ângulo de visão que você tem no exercício vai ser o cateto oposto, porque está oposto ao ângulo de visão, tá bom? Aqui eu coloquei o ângulo de visão aqui em cima. Nesses outros casos eu coloquei o ângulo de visão aqui embaixo, mas a gente localiza. E o lado que está saindo junto com o ângulo de visão, que é o que sobrou, que a gente pode pensar, vai ser o meu cateto adjacente, ó. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Tá bom, Giz, mas qual que eu uso agora em cada caso? Como é que eu sei se é seno, cosseno ou tangente? Vamos para esse primeiro caso aqui, esse primeiro triângulo retângulo. Fala para mim o que é que você tem ali. Você tem uma medida x e essa medida x, ela está no lugar de quem? Da hipotenusa, porque é o maior lado do nosso triângulo. E aquele 8? O 8 é a medida referente a quem? Veja que ele está de frente para o ângulo de visão. Então, esse 8 é o cateto oposto. E se você tem a relação entre cateto oposto e hipotenusa, você tem quem? Qual que você calcula? Cateto oposto e hipotenusa. Você vai calcular o seno do ângulo de visão que está aqui. Ah, Giz, mas não precisa colocar que aqui é o cateto adjacente? Mas, gente, tem algum valor aqui? Não, então para que complicar se a gente pode simplificar, não é? Já eu volto fazendo o cálculo. Nesse segundo triângulo, veja bem, e fala para mim o que é que nós temos ali. Olha, o maior lado do triângulo tá aqui. E ele tá de frente pro ângulo de 90 graus. Então, ele é hipotenusa. Easy. Aqui, que é o lado que está de frente para o ângulo de visão, eu não tenho valor nenhum. Se eu não tenho nenhum valor ali, para que eu vou mexer com ele? Deixa ele para lá. E esse aqui, que está saindo junto com o ângulo de visão, esse lado vai ser o cateto adjacente. O cateto oposto seria aqui, a gente sabe, mas não precisa escrever, porque não tem valor nenhum ali. Agora você para e observa. Se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, qual que eu uso? A tangente é cateto oposto com cateto adjacente, então eu não vou usar a tangente. Então eu vou usar o cosseno, que é cateto adjacente e hipotenusa. Então vamos colocar que aqui eu vou calcular cosseno. E nesse último caso, que já está sabendo qual que é, né? Mas vamos lá. Veja, eu tenho aqui alguma medida para colocar no maior lado do triângulo? Não, que ali é a hipotenusa, mas não tem ninguém, não vamos colocar. Eu tenho o x aqui, que ele está de frente para o ângulo de visão. Então, ele é meu cateto oposto. E esse lado que está saindo junto com o meu ângulo de visão é meu cateto adjacente.
Então, veja que aqui eu estou relacionando o cateto oposto com o cateto adjacente, a coca. E isso me gera o cálculo da tangente. Agora, vamos fazer os cálculos de cada um, então. Como que ficaria aqui? O seno, então, de 30 graus, que sempre eu coloco o valor do ângulo de visão, vai ser igual cateto oposto, que é 8, por hipotenusa, que é x. Mas agora, como é que eu sei o valor do seno de 30 graus? Quando você tem os ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60 graus, você tem essa tabelinha aqui, ó, que você já viu em algum momento, que ela pode ser obtida cantando aquela música do Natal. Jingle Bell, Jingle... Vamos lá, ó, olha aqui na tabelinha, eu já deixei montada, mas ó, você iria cantando e escrevendo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Hey! A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aê, palmas, né? Como uma cantora, sou uma ótima professora de matemática. Então, voltando, você tem essa tabelinha, você faz o rascunho dela ali para identificar os valores dos ângulos notáveis. E caso não seja um valor do ângulo notável, o enunciado te dá essa informação. Ah, se fosse um seno de 28, estaria lá no enunciado. Dado que seno de 28 é tanto, cosseno de 28 é tanto. Tudo bem? Então vamos lá. O seno de 30 eu preciso, cadê? O seno de 30 é 1 sobre 2. Então venho aqui e coloco 1 sobre 2. Igual a 8 sobre x. Agora eu faço a multiplicação cruzada, 1 vezes x dá x, e 2 vezes 8, 16. Ok, então x vai ser 16 nesse caso. Agora, para calcular o cosseno nesse caso, então vai ficar cosseno de 30 graus igual a cateto adjacente, que é x, por hipotenusa, que é 17. Aí você vai observar lá na tabelinha, porque eu tenho um ângulo notável, quanto é o cosseno de 30. Cosseno de 30, aqui ó, raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a x por 17. O que vai fazer agora? Multiplicar cruzado. Então vai ficar 2x, 2 vezes o x, igual raiz de 3 vezes 17, ou 17 raiz de 3. Você já marcou esse daqui, né? Que eu vou apagar. Aí o que vai acontecer aqui? Vai ficar x igual 17 raiz quadrada de 3 dividido, porque aqui ele está multiplicando, na equação faz a operação inversa, dividido por 2. Então, x vai ser igual. Vou dividir 17 por 2, que vai ser 8,5. 8,5 vezes a raiz quadrada de 3. Essa vai ser a medida do nosso x, que é o cateto adjacente. E caso você prefira trocar a raiz quadrada de 3, que às vezes depende do enunciado, por 1,73, é só você multiplicar 1,73 por 8,5. Tudo bem? E se você quisesse deixar a resposta aqui já também, ó, dependendo da alternativa que você tem, você poderia deixar também. Muito bem. E agora aqui para calcular a tangente. Vamos calcular a tangente. Então, a tangente de 30 graus vai ser igual. Olha aqui, ó, cateto oposto, que é o x no nosso triângulo, por cateto adjacente, que é 15. Aí eu vou na minha tabela dos ângulos notáveis. Quanto é a tangente de 30? A tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3, igual a x sobre 15. Multiplica-se cruzado, vai ficar 3x igual a 15 raiz quadrada de 3. E tá acabando o espaço, hein, produção? O que vai acontecer agora? Esse 3 que está multiplicando, ele vai para o segundo membro, ó. Vou continuar a questão aqui, ó. Então, vai ficar x igual a 15 raiz de 3 dividido por 3.
E veja que você pode fazer uma simplificação de 15 com 3.